Boa noite, operadores. Como sabem, sou a D, a responsável por transmitir o relatório de inteligência global do The Farm Spy School, enquanto nossos agentes preparam o próximo vídeo sobre o Mossad. Eu relato como uma analista de inteligência o que está acontecendo no globo. E por falar nisso, a The Farm Spy School está trabalhando com um sistema novo de inteligência de fonte aberta. Este sistema tem capacidades incríveis de obter dados para o uso consciente e ético, e está com uma promoção. O link do sistema está fixado nos comentários. Preste atenção. O que está prestes a receber se trata de um relatório convencional. É um retrato do mundo no momento em que os mecanismos de controle começam a falhar simultaneamente. O cenário global, nas últimas 24 horas, o panorama geopolítico atingiu um estado de volatilidade sem precedentes. Três vetores convergem ao mesmo tempo: um conflito cinético de alta intensidade no Oriente Médio, manobras de cerco marítimo na Ásia-Pacífico e uma reestruturação forçada da arquitetura de segurança industrial no Ocidente. A interdependência entre esses vetores não é coincidência, é a anatomia de uma falha múltipla. O risco sistêmico global é classificado como crítico. Oriente Médio. A guerra de exaustão. O conflito entre a coalizão Estados Unidos-Israel e a República Islâmica do Irã foi iniciado em 28 de fevereiro de 2025. Hoje entra em sua terceira semana de hostilidades abertas. E o tabuleiro mudou. O comando conjunto liderado por Washington e Tel Aviv alterou formalmente seu foco. Alvos estritamente militares já não são a prioridade. O objetivo agora é o desmantelamento sistemático da infraestrutura de capital do Irã e a eliminação das figuras de liderança do regime. O presidente Trump anunciou o bombardeio da ilha de Karg, o terminal de exportação que representa o coração pulsante da economia petrolífera iraniana. Este ataque não é uma operação tática, é uma declaração de intenção, o colapso financeiro de Teherã como objetivo estratégico declarado. O impacto foi imediato. O Brent ultrapassou a barreira dos $100 por barril. Os mercados precificam o que os analistas ainda hesitam em nomear: a possibilidade real de que o Irã, incapaz de exportar, adote uma política de terra arrasada no Estreito de Hormuz. A Guarda Revolucionária Islâmica respondeu com sua 44ª onda de ataques de retaliação contra Israel e ativos americanos no Golfo. O Pentágono reporta uma redução de 90% na eficácia dos lançamentos iranianos, resultado direto da destruição de silos e centros de comando. Em 14 dias de operações, 15 mil alvos foram atingidos no território iraniano. A ameaça cinética recua. A ameaça financeira avança. Teherã declarou bancos e instituições econômicas ligadas ao Ocidente como alvos militares legítimos. Escritórios do Goldman Sachs e do HSBC no Golfo foram evacuados preventivamente. O campo de batalha se expandiu para o setor financeiro global. Há, contudo, um desenvolvimento que altera a narrativa diplomática de forma irreversível. Um míssil de cruzeiro Tomahawk atingiu a escola primária Shajarer Tayyibeh, na cidade de Minab. 175 mortos, a maioria crianças. O Pentágono admite preliminarmente um erro de coordenadas. O alvo real seria uma instalação naval da IRGC, adjacente à escola. A propaganda iraniana já opera com este material. A coalizão perdeu algo que nenhum armamento recupera: legitimidade. Paralelamente, o Departamento de Estado ofereceu $10 milhões por informações sobre Mojtaba Khamenei, o recém-elevado líder supremo, e outros membros seniores da IRGC. Relatórios de inteligência parcialmente confirmados indicam que Mojtaba foi ferido em um ataque aéreo recente em Teherã. Sua ausência contínua das transmissões de rádio e televisão oficiais sustenta esta hipótese. Uma instabilidade sucessória no centro de uma guerra total não é apenas uma vulnerabilidade interna. É um sinal fraco de possível colapso institucional, ou de um golpe silencioso, liderado por facções da IRGC, que buscam uma saída negociada. Índice de confiabilidade: 95%. Fontes: AP News, Al Jazeera, comunicados oficiais do Pentágono e da IRGC. Ásia-Pacífico.
O ensaio de bloqueio. Enquanto o mundo observa o Golfo Pérsico, Pequim se movimenta. Aproximadamente 2.000 barcos de pesca chineses, identificados como parte da milícia marítima da província de Zhejiang, foram detectados realizando manobras em formações geométricas rigorosas a 300 quilômetros ao nordeste de Taiwan. Dados do Sistema de Identificação Automática e imagens de satélite confirmam que os navios mantiveram posições fixas por 30 horas consecutivas, antes de se dispersarem subitamente. O Center for a New American Security classifica esta operação como estatal, um ensaio logístico para um bloqueio naval em larga escala. A milícia marítima atua como multiplicador de força para a Marinha do Exército de Libertação Popular, capaz de saturar radares inimigos e funcionar como isca para mísseis antinável. O momento não é acidental. Coincide com o encerramento das 2 sessões em Pequim, onde o governo chinês alterou formalmente sua retórica oficial, de oposição à independência de Taiwan para repressão à independência de Taiwan. A diferença entre essas palavras não é semântica. É a diferença entre uma postura e uma ameaça. Ao mesmo tempo, novas imagens de satélite mostram mais de 20 dragas de alta tecnologia operando no Recife de Antelope, nas Ilhas Paracel, com os transponders deliberadamente desligados para evitar detecção. São os chamados Dark Dredgers. Pequim aproveita a distração global com o conflito iraniano para consolidar controle físico sobre rotas comerciais que movimentam trilhões de dólares anualmente, violando compromissos anteriores sem qualquer constrangimento diplomático visível. E há um terceiro elemento que completa o quadro. A China expandiu silenciosamente seu orçamento de defesa em 7% para 2026, com foco declarado em intelligentization, a aplicação de inteligência artificial ao campo de batalha. Enquanto o Ocidente gasta capital em conflitos cinéticos, Pequim investe em capacidade futura. Índice de confiabilidade: 92%. Fontes: Financial Times, imagens de satélite do Times UK, Ministério da Defesa de Taiwan, Radio Free Asia. Europa: o custo da energia. Na frente europeia, o cenário é de ansiedade estratégica profunda, dividida entre o apoio necessário à Ucrânia e as consequências econômicas da guerra no Oriente Médio. Pela primeira vez desde 2023, a Ucrânia registrou ganhos territoriais significativos nas regiões de Dnipropetrovsk e Zaporísia, explorando falhas logísticas russas causadas pelo redirecionamento de recursos defensivos. Zelensky afirma que a Rússia perde até 35.000 soldados por mês, um nível de atrito que coloca o Kremlin próximo a uma crise de mobilização. A vitória militar, porém, foi imediatamente ofuscada por uma crise diplomática. Washington emitiu um waiver de 30 dias para a compra de petróleo russo, o chamado petróleo fantasma, já embarcado e sancionado. O objetivo é injetar 100 milhões de barris no mercado global para evitar que o Brent ultrapasse $150 com o Estreito de Hormuz fechado. Kiev respondeu com precisão cirúrgica. Os 10 bilhões de dólares que Moscou arrecadará com esta isenção financiarão diretamente os ataques russos contra a infraestrutura energética ucraniana. A decisão criou um cisma com os aliados europeus, que veem na medida uma fraqueza que recompensa o agressor. O pragmatismo energético americano tem um preço, e quem o paga está em Kiev. Em Bruxelas, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, foi direto na conferência BEDEX 2026. A dissuasão agora depende tanto da capacidade industrial quanto da militar. Rutte defendeu que os aliados elevem os gastos de defesa para 5% do PIB até 2035, com o objetivo de reenergizar a base industrial europeia, esgotada pela demanda simultânea na Ucrânia e pelo apoio indireto às operações contra o Irã. A era da dissuasão por palavras chegou ao fim. Índice de confiabilidade, 88%. Ganhos territoriais ainda em verificação por observadores independentes. Fontes: NATO Press, Kyiv Independent, Reuters, AFP. Américas. A doutrina Dom Roy.
A queda de Nicolás Maduro em janeiro de 2026 abriu espaço para um governo de transição liderado por Delcy Rodrigues, que tenta equilibrar as demandas de Washington com a estabilidade interna. Washington, contudo, não tem interesse em transições democráticas. Tem interesse em petróleo. Um acordo foi anunciado para o fornecimento imediato de 50 milhões de barris de petróleo venezuelano, medida direta para compensar as perdas do bloqueio no Estreito de Hormuz. O aparato repressivo do regime anterior permanece intacto. A transição democrática foi silenciosamente sacrificada em nome da segurança energética americana. Esta é a doutrina Monroe, uma releitura da doutrina Monroe sob o governo Trump. Controle sobre recursos energéticos nas Américas, com uso direto de influência para redefinir regimes conforme a necessidade estratégica do momento. Uma reunião de alto nível entre o presidente colombiano Gustavo Petro e a presidente interina, Delcy Rodrigues, foi cancelada abruptamente na noite de quinta-feira. O cancelamento, atribuído a circunstâncias imprevistas, exacerbou as tensões na ponte binacional Atanásio Girardot, onde famílias de prisioneiros colombianos protestavam por libertações sob a nova lei de anistia venezuelana. Analistas indicam que o cancelamento pode estar diretamente ligado à pressão americana sobre Caracas para priorizar produção de petróleo, em detrimento de qualquer abertura diplomática regional. Índice de confiabilidade, 90%. Fontes: Associated Press, Fórum Penal. África, o laboratório de guerra. O Sudão tornou-se o principal campo de teste para tecnologias de guerra de baixo custo, com consequências devastadoras para a segurança humana. O comissário de Direitos Humanos da ONU, Volker Turk, expressou horror diante dos relatos. Mais de 200 civis mortos em apenas 10 dias nas regiões de Kordofane e Nilo Branco. As Forças Armadas Sudanesas e os paramilitares da RSF utilizam drones kamikaze para destruir infraestruturas de água e eletricidade, não para vencer batalhas, mas para maximizar o deslocamento populacional. Mercados, hospitais e escolas foram deliberadamente atingidos. A tecnologia de guerra sem regulação, em mãos de múltiplos atores sem accountability internacional, não ficará contida nas fronteiras do Sudão. O risco de transbordamento para o Egito e o Chad é real. Índice de confiabilidade, 95%, confirmado por relatórios oficiais da ONU. Fontes: UHCHR, Sudan Tribune, Al Jazeera. Economia geopolítica, o paradoxo das sanções. OIA Geopolítica, o paradoxo das sanções. O petróleo é a principal arma de influência nas últimas 24 horas. O porto de Jebel Ali, em Dubai, um dos centros logísticos mais importantes do mundo, suspendeu operações após intercepções de drones iranianos causarem incêndio nos terminais de contêineres. A interrupção do tráfego no Estreito de Hormuz já afetou 20% do fornecimento global de gás natural liquefeito, impactando severamente as economias da Europa e do leste asiático. Os mercados refletem o estado real do tabuleiro. O Brent opera a $100,12, alta de 13,5% desde o início da guerra, impulsionado diretamente pelo bombardeio da ilha de Karg. O gás natural europeu atingiu €50 por megawatt-hora, alta de 15%, pelo risco no fornecimento do Catar. O dólar americano avança como ativo de refúgio, com um índice em 106,5 pontos. E ativos de risco como o XRP recuam 2,4%, reflexo direto da volatilidade macroeconômica gerada pelas tensões Irã e UA. A economia global está em estado de choque adaptativo. Campo de batalha da informação. O campo de batalha da informação nas últimas 24 horas foi dominado por uma operação narrativa deliberada, contraposição entre declarações de fim iminente da guerra e evidências concretas de escalada. A hashtag Trump says Iran war will end very soon dominou o X e o Telegram, após declarações de Trump sugerindo que o conflito com o Irã está quase completo. A análise de Ocint é inequívoca.
A narrativa visa acalmar os mercados financeiros e reduzir o prêmio de risco no petróleo. As operações no terreno mostram o oposto. No sul da Ásia, redes sociais foram inundadas com a hashtag Indian False Flag, tentando retratar um ataque terrorista real como uma encenação do governo Modi. O monitoramento digital revelou que 75% dessas postagens originaram-se de contas coordenadas ligadas a narrativas pró-militares estrangeiras. E há um vetor novo que exige atenção imediata. Grupos ligados ao Irã intensificaram ataques cibernéticos contra a gigante de tecnologia médica Stryker. Simultaneamente, deepfakes e imagens geradas por inteligência artificial, simulando motins dentro do exército indiano, foram detectados em larga circulação. Estamos diante de uma nova era de guerra narrativa automatizada, onde a realidade é apenas mais um alvo. Avaliação final. 2 sinais fracos exigem atenção imediata. O primeiro, a colaboração de inteligência tática entre Rússia e Irã no Golfo Pérsico. Relatórios indicam que Moscou deslocou ativos de inteligência para apoiar Teherã e forneceu dados de satélite para auxiliar o Irã a atingir navios de guerra americanos no Golfo. Se confirmado, o conflito deixa de ser uma intervenção regional. Torna-se uma guerra por procuração direta entre potências nucleares. O segundo, enquanto o Ocidente e o Oriente Médio se desgastam em conflitos cinéticos, a China mantém suas rotas terrestres de energia via Ásia Central e Rússia, completamente isolada das perturbações no Golfo. Pequim emerge silenciosamente como o único motor econômico funcional do sistema e acelera a adoção do renminbi em transações de commodities. O Porto Seguro Improvável está se tornando a nova âncora da ordem econômica global. As probabilidades de escalada são as seguintes: Oriente Médio, alta. O foco em alvos econômicos e lideranças confirma a ausência de intenção de cessar fogo a curto prazo. Ásia-Pacífico, moderada. Pequim opera na zona cinzenta, por enquanto. Sudão, crítica. O colapso humanitário e a tecnologia de drones sem regulação indicam um conflito. Venezuelana. Analistas indicam que o cancelamento pode estar diretamente ligado à pressão americana sobre Caracas para priorizar produção de petróleo, em detrimento de qualquer abertura diplomática regional. Índice de confiabilidade, 90%. Fontes: Associated Press, Fórum Penal. África. O laboratório de guerra. O Sudão tornou-se o principal campo de teste para tecnologias de guerra de baixo custo, com consequências devastadoras para a segurança humana. O comissário de Direitos Humanos da ONU, Volker Turk, expressou horror diante dos relatos. Mais de 200 civis mortos em apenas 10 dias nas regiões de Kordofane e Nilo Branco. As Forças Armadas Sudanesas e os paramilitares da RSF utilizam drones kamikaze para destruir infraestruturas de água e eletricidade, não para vencer batalhas, mas para maximizar o deslocamento populacional. Mercados, hospitais e escolas foram deliberadamente atingidos. A tecnologia de guerra sem regulação, em mãos de múltiplos atores sem accountability internacional, não ficará contida nas fronteiras do Sudão. O risco de transbordamento para o Egito e o Chad é real. Índice de confiabilidade, 95%, confirmado por relatórios oficiais da ONU. Fontes: UHCHR, Sudan Tribune, Al Jazeera. Economia geopolítica, o paradoxo das sanções. OIA Geopolítica, o paradoxo das sanções. O petróleo é a principal arma de influência nas últimas 24 horas. O porto de Jebel Ali, em Dubai, um dos centros logísticos mais importantes do mundo, suspendeu operações após intercepções de drones iranianos causarem incêndio nos terminais de contêineres. A interrupção do tráfego no Estreito de Hormuz já afetou 20% do fornecimento global de gás natural liquefeito, impactando severamente as economias da Europa e do leste asiático. Os mercados refletem o estado real do tabuleiro. O Brent opera a $100,12, alta de 13,5% desde o início da guerra, impulsionado diretamente pelo bombardeio da ilha de Karg. O gás natural europeu atingiu €50 por megawatt-hora, alta de 15%, pelo risco no fornecimento do Catar.
O dólar americano avança como ativo de refúgio, com um índice em 106,5 pontos. E ativos de risco como o XRP recuam 2,4%, reflexo direto da volatilidade macroeconômica gerada pelas tensões Irã e UA. A economia global está em estado de choque adaptativo. Campo de batalha da informação. O campo de batalha da informação nas últimas 24 horas foi dominado por uma operação narrativa deliberada, contraposição entre declarações de fim iminente da guerra e evidências concretas de escalada. A hashtag Trump says Iran war will end very soon dominou o X e o Telegram, após declarações de Trump sugerindo que o conflito com o Irã está quase completo. A análise de Ocint é inequívoca. A narrativa visa acalmar os mercados financeiros e reduzir o prêmio de risco no petróleo. As operações no terreno mostram o oposto. No sul da Ásia, redes sociais foram inundadas com a hashtag Indian False Flag, tentando retratar um ataque terrorista real como uma encenação do governo Modi. O monitoramento digital revelou que 75% dessas postagens originaram-se de contas coordenadas ligadas a narrativas pró-militares estrangeiras. E há um vetor novo que exige atenção imediata. Grupos ligados ao Irã intensificaram ataques cibernéticos contra a gigante de tecnologia médica Stryker. Simultaneamente, deepfakes e imagens geradas por inteligência artificial, simulando motins dentro do exército indiano, foram detectados em larga circulação. Estamos diante de uma nova era de guerra narrativa automatizada, onde a realidade é apenas mais um alvo. Avaliação final. 2 sinais fracos exigem atenção imediata. O primeiro, a colaboração de inteligência tática entre Rússia e Irã no Golfo Pérsico. Relatórios indicam que Moscou deslocou ativos de inteligência para apoiar Teherã e forneceu dados de satélite para auxiliar o Irã a atingir navios de guerra americanos no Golfo. Se confirmado, o conflito deixa de ser uma intervenção regional. Torna-se uma guerra por procuração direta entre potências nucleares. O segundo, enquanto o Ocidente e o Oriente Médio se desgastam em conflitos cinéticos, a China mantém suas rotas terrestres de energia via Ásia Central e Rússia, completamente isolada das perturbações no Golfo. Pequim emerge silenciosamente como o único motor econômico funcional do sistema e acelera a adoção do renminbi em transações de commodities. O Porto Seguro Improvável está se tornando a nova âncora da ordem econômica global. As probabilidades de escalada são as seguintes: Oriente Médio, alta. O foco em alvos econômicos e lideranças confirma a ausência de intenção de cessar fogo a curto prazo. Ásia-Pacífico, moderada. Pequim opera na zona cinzenta, por enquanto. Sudão, crítica. O colapso humanitário e a tecnologia de drones sem regulação indicam um conflito. Sudão, crítica. O colapso humanitário e a tecnologia de drones sem regulação indicam um conflito sem contenção previsível, com risco real de expansão regional. O que estamos testemunhando não é uma crise isolada. É o desmantelamento da ordem global do pós-guerra, em tempo real. A convergência da doutrina Monroe americana, da expansão militar chinesa e da resistência desesperada do regime iraniano criou um ambiente onde o erro de cálculo é a maior ameaça à paz mundial. A decisão de sacrificar princípios pelo pragmatismo energético, suspender sanções russas para estabilizar o preço do petróleo, revela que a governança global foi substituída por uma única lógica operacional: sobrevivência nacional, a qualquer custo. Até as próximas 72 horas, operadores. Boa noite.